Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, é um gosto tê-lo aqui, com a estima e a consideração que tenho por si, e queria também começar por lhe referir que penso que é difícil não estar de acordo com a análise que aqui nos trouxe quanto à evolução recente da economia portuguesa a situação que atingimos a partir de 2009, final de 2009, e que se tem perpetuado até agora. Nesta altura tenho que lhe dizer que tenho pena que uma análise tão direta como a que o Sr. Governador fez e os avisos que o Sr. Governador também fez, embora noutras funções, estava na altura no UBI, os avisos quanto à trajetória que nós já tínhamos não tenham sido feitos internamente por quem de direito, e estou a falar de todo um período ao longo dos últimos 10 anos, e nomeadamente pelo Banco de Portugal, porque desde 2000 que era visível que a trajetória que nós prosseguíamos era uma trajetória insustentável. A situação não apareceu, não caiu em 2009 ou 2010 de surpresa. Aliás, o Sr. Governador disse, e bem, que se não tivesse existido a crise da dívida soberana, a crise internacional, nós hoje estaríamos aqui a discutir que teríamos que ter um ajustamento da economia portuguesa também. Não sob a pressão do pedido de ajuda financeira que, entretanto, teve que ser realizado, mas estaríamos a discutir que não era possível manter a trajetória que nós tínhamos. Portanto, o meu lamento para essa falta de aviso, essa falta de análise que no passado nos faltou. Relativamente à questão do pedido de ajuda financeira, o Sr. Governador referiu também que este pedido de ajuda foi feito, no seu entender, no limite daquilo que podia ter sido feito para, enfim, assegurar que não existiria nenhuma situação de ruptura. A minha pergunta é esta, a minha primeira pergunta é esta. Não poderia esse pedido de ajuda ter sido formulado antes, uns quantos meses antes? Recordo, por exemplo, que a Irlanda formulou um pedido de ajuda em, salvo erro, novembro de 2010. E recordo-me de uma entrevista do então Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, já sensivelmente um ano atrás, que referiu que definiu o patamar de 7% dos juros da dívida pública a 10 anos como aquele que dividia, que era um patamar que dividia entre não ser necessário um pedido de ajuda internacional e ser necessário formular esse pedido de ajuda. Ora, a verdade é que os 7% nos juros da nossa dívida pública foram atingidos mais ou menos no final de 2010 e no princípio de 2011 já estávamos bem acima desse patamar. E, portanto, há aqui um hiato, claro, entre esse nível que foi atingido e o pedido de ajuda externo que foi formulado em abril. E, portanto, é possível, e gostava que o Sr. Governador pudesse dissertar sobre este assunto, é possível que hoje tivéssemos, que os custos para a economia portuguesa que estamos a viver hoje e que no futuro terão que ser suportados, fossem menores do que, na verdade, aqueles que hoje teremos, porque a verdade é que se atuou muito no limite. E esse limite deu origem esse pedido de ajuda deu origem à assinatura do memorando de entendimento em maio último. Tem que se admitir que desde maio último para cá a situação se alterou bastante, com uma volatilidade, uma incerteza e um risco absolutamente fora do normal. E é também uma percepção, eu diria quase generalizada a nível global, que a atuação dos líderes europeus, dos principais líderes europeus, vamos lhe chamar assim, porque não podemos negar que os líderes da França e da Alemanha, ou melhor, da Alemanha e da França têm um peso que os outros não têm, não tem sido não têm estado a agir da forma mais atempada
possível, ou seja, parece que estão sempre behind the curve, estão sempre a correr atrás do prejuízo. Já o Presidente dos Estados Unidos, embora não possa falar muito, mas também já referiu isso, vários líderes de países asiáticos têm dado opiniões nesse sentido. Eu gostava de ouvir o Sr. Governador, é uma questão que lhe coloco, como é que o Sr. Governador tem visto a atuação dos líderes europeus nesta crise da dívida? Tem sido atempada, desajustada, ajustada? E também lhe queria perguntar, no que toca ao Programa de Assistência Financeira Internacional, que, como que foi assinado em maio último, o Banco de Portugal considera-o muito exigente e particularmente abrangente também. Mas refere, para além de outros considerantes que estão no relatório relativo à economia portuguesa em 2010, refere que o impacto económico e social do programa no curto prazo é substancial. E, no entanto, considera que a sua prossecução escrita é incontornável. Ora, aqui o ponto a que eu quero chegar é o seguinte: desde maio muita coisa se alterou. E alterou-se, nomeadamente, no que toca às metas quantitativas que estão inscritas no memorando de entendimento. E alterou-se porque porque a execução orçamental está a correr pior do que aquilo que se antecipava, quer porque tem havido desvios em termos da evolução da despesa corrente, eles estão identificados, nomeadamente nas despesas de funcionamento, desvios que têm sido detectados desde o início do ano, quer por desvios one-off que não estavam previstos e que também estão devidamente identificados. Ora, eu penso que é absolutamente crucial nós cumprirmos o memorando de entendimento nas suas vertentes qualitativas, mas, sobretudo, devido a uma questão de confiança nas suas vertentes quantitativas. E, por isso, a questão que lhe formulo é esta: sem as medidas adicionais, e que não estavam no memorando de entendimento na sua versão inicial, sem as medidas adicionais que o Governo já tomou desde que tomou posse, seria possível chegar ao déficit de 5,9% a que estamos obrigados a chegar este ano? Eu explico porque é que lhe faço esta pergunta, Sr. Governador. É porque estamos frequentemente confrontados com a acusação de que temos um Governo, e eu não gosto de usar a expressão troika, mas vou usá-la porque é facilmente entendível por toda a gente. Temos um Governo que é mais troiquista do que a própria troika. Bom, mas a verdade é que o memorando de entendimento de maio já foi objeto de uma revisão em setembro, e os memorandos não são iguais. Objetivamente, as metas são iguais, mas os memorandos não são iguais. E, portanto, para se atingir as mesmas metas, nomeadamente as metas quantitativas, insisto, eu gostava de ouvir sobre a atuação que o Governo tem tido até agora. E também sobre a percepção que, a nível internacional, existe sobre qual tem sido a conduta deste Governo. O Sr. Governador me referiu no início que ainda provavelmente estaria com algum jet lag, esteve provavelmente em Washington nas reuniões que decorreram recentemente, mas também tem estado em Bruxelas, em Frankfurt. Queria ouvi-lo sobre a percepção internacional quanto ao trabalho que Portugal tem estado a fazer para, enfim, cumprir as metas que foram acordadas. E também perguntar-lhe se existiria alguma outra alternativa a este tipo de atuação a que nós temos assistido, por mais troiquista do que a troika que ela possa ser, com que ela possa ser qualificada. Finalmente, e porque já estou em cima, já ultrapassei ligeiramente o tempo que me era concedido, eu queria colocar-lhe duas questões muito cirúrgicas sobre dois temas que também são muito atuais. O primeiro, gostava de ouvir a opinião do Sr. Governador sobre a potencial prevista, não sei como lhe chamar, descida da taxa social única. Se o Sr. Governador partilha da opinião do Fundo Monetário Internacional, eu digo-lhe já que não partilho desse entusiasmo, nada mesmo, ou se é adepto de outro tipo de intervenção, e se a intervenção ao nível da taxa social única deve ser encarada como conjuntural ou como estrutural. Porque se nós estamos a falar de algo que visa ter o mesmo papel que uma desvalorização cambial, bom, uma desvalorização cambial nunca foi uma medida estrutural. Portanto, se nós estamos a falar de uma desvalorização que é orçamental, vamos lhe chamar assim, uma fiscal devaluation,
ela só pode ser encarada como conjuntural para poder acorrer, digamos assim, a um problema que nós estamos a passar, mas obviamente não vai servir para modificar estruturalmente o que quer que seja na economia portuguesa. A segunda questão cirúrgica, o Sr. Governador referiu, e do meu ponto de vista bem, que há uma insuficiência de poupança na economia portuguesa, nesta altura. Bom, e portanto há uma absoluta necessidade de incentivar a poupança, mas também no relatório, neste relatório que é, enfim, o motivo por que nos encontramos aqui hoje, refere-se que a recessão prolongada que se espera para a economia portuguesa será acompanhada de uma contração sem precedentes do rendimento disponível real das famílias e de novos aumentos da taxa de desemprego. Portanto, isto significa um ajustamento muito severo que já está a acontecer e que vai ser ainda, provavelmente, será com certeza mais severo nos próximos anos. Ou seja, esta situação de aperto vai verificar-se para toda a sociedade, famílias, empresas, todas as instituições. Ora, com menos recursos e mesmo admitindo uma redução considerável dos gastos, quer para consumo, quer para investimento, queria perguntar se o Sr. Governador considera que é possível nos próximos anos aumentar a taxa de poupança. E se não é, que opções devem ser tomadas para que tal seja possível? E para já ficava-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.